Olá, boa tarde para quem está a chegar, sejam bem-vindos. Vou esperar aqui entre mais algumas pessoas para que as pessoas não percam, não é? Esta live abençoadora. E ainda vou mandar aqui mais uns quantos convites. Então, espero que o vosso sábado esteja a ser abençoado, cheio de paz no coração, não é? Que o Senhor Jesus derrame muita graça sobre a sua vida, que você possa desfrutar da presença dele, não é? E que realmente ele possa ministrar ao seu coração a todo o tempo. É tão bom quando você anda na presença de Deus e você consegue ouvir a voz do Pai. Então, eu hoje quero trazer aqui uma pequena mensagem. Isto hoje parece quase a escola bíblica dominical, mas não é. Não é de forma alguma. Foi algumas palavras que Deus ministrou ao meu coração. Se você quiser partilhar esta live, esteja à vontade. Eu quero falar acerca de alguns segredos do Éden. Então, o que você vai ouvir vai ser assim um conteúdo profundo e que você possa guardar no seu coração estes ensinamentos. Você vai ouvir aqui hoje algumas coisas que talvez nunca tenha ouvido tão claras como eu lhes vou explicar. Então, às vezes nós ouvimos isto, você pode aplicar para a sua vida toda. Nós às vezes ouvimos uma coisa aqui, uma coisa ali, vemos uma notícia aqui, vemos uma notícia ali e temos a tendência em acreditar tudo aquilo que os nossos ouvidos ouvem. Mas Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais nós conhecermos da palavra, quanto mais nós conhecermos a Ele, mais nós sentimos o amor dEle e vemos a perfeição que Deus é. E você, quando entende a verdade, você nunca mais vai ser enganado de forma alguma e vai ficar seguro na sua fé. Vai sentir uma segurança muito grande. Portanto, ainda que alguém lhe diga alguma palavra de derrota, alguém que lhe diga uma palavra mentirosa, você vai ter sempre a palavra de Deus no seu coração e vai se lembrar daquilo que Deus diz a seu respeito. Amém? Então eu quero falar aqui acerca de... Só aqui tomar um pouco de água para respirar, não é? Sejam abençoados, que a paz esteja no vosso coração, em nome de Jesus. Então aqui em Gênesis 2 fala: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, o que levou o homem a ser um ser vivente foi o sopro de Deus nas narinas. Então ele ali ganhou vida. Ele ali ganhou vida quando foi soprado por Deus. Então nós, sem o fôlego de vida de Deus, nós não somos nada. Nós precisamos do fôlego de vida de Deus, como é óbvio. Então aqui no versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Muitas vezes você já ouviu falar assim o seguinte: a Eva e o Adão pecaram no jardim do Éden. Mas olha que aqui não está escrito isso. E em todas as versões que eu tenho, esta inclusive é uma perto da original, ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Então o Éden é uma coisa e Deus plantou um jardim no Éden. Deus não plantou o Éden num jardim. Deus não plantou o Éden, não plantou um jardim no Éden. Está escrito, esta é a realidade, diz: ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados de leste. Então estes pequenos pormenores que nós temos que entender, porque nós às vezes ouvimos mil e uma coisas e vamos falar mil e uma coisas, isto são apenas pormenores. Mas eu quero aqui me aprofundar mais. Deus vai falar muito ao seu coração. Guarda esta palavra. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus. Sinto a unção do Espírito Santo. Então,
que esteja com os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, o seu coração bem abertos para aquilo que o Paizinho de amor quer falar ao seu coração. Então, e saiba de uma coisa, você também vai ter um entendimento, ao ouvir esta palavra, do que é que realmente aconteceu ali com a Eva e com a serpente. Repara aqui numa coisa, no versículo 8, diz assim: e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero aqui só chegar um pouquinho atrás. Então o Senhor fez nascer no solo todo o tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então Deus preocupa-se tanto com o seu bem-estar e preocupou-se tanto com o bem-estar de Adão e Eva ali no jardim, que Ele colocou árvores agradáveis aos olhos. Então Deus preocupa-se que você não só se alimente bem, mas que a sua visão também seja agradável. As árvores deviam ser agradáveis aos olhos do género, deviam de ser coloridas, como são hoje em dia. Uma laranjeira é lindíssima, uma roseira é lindíssima, uma macieira é lindíssima, uma cerejeira é lindíssima. As árvores são lindas, é criação de Deus. E Ele criou para nós. É criação de Deus e Ele criou para nós. Então Deus preocupa-se que você que veja coisas bonitas e que você se alimente bem. Então, no sol havia todo o tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não se esqueça deste pormenor. Estavam duas árvores no meio do jardim. Você já vai entender porque é que eu lhe estou a dizer isto. Duas árvores no meio do jardim. Então, aqui no versículo... vou ler um pouquinho aqui do 10. No Éden nascia lá um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Avilã, onde existia ouro. O ouro daquela terra é excelente e lá existe a pedra de Ónix. Eu vou avançar. O segundo, o terceiro corre pelo lado leste da Assíria e o Tigre. Pronto, isto aqui é dos rios. O Senhor colocou o homem, repara aqui num pormenor, o Senhor colocou o homem. Quem é que colocou o homem? Foi o Senhor. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então Deus colocou lá o homem para cultivar o jardim e para cuidar dele. E o Senhor Deus ordenou ao homem, repare que aqui no jardim só estava lá o homem, um homem, Adão. Preste bem atenção, só estava lá um homem, Adão, no Éden para cultivar e cuidar dele. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, destas árvores que nós lemos acima, as árvores eram todas boas à visão, eram boas para comer, e Deus autorizou ao homem comer toda a árvore do jardim. Deus deu autorização para o homem comer toda a árvore do jardim. E agora o que é que ele disse? Mas não coma, repare bem, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Deus só disse para ele não comer, haviam duas árvores no meio do jardim, mas Deus só disse para ele não comer de uma árvore. E essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi só essa árvore. Estava lá a árvore da vida também. Repare, Deus não disse para ele não comer da árvore da vida. Deus não disse a Adão para não comer da árvore da vida. Deus disse que ele podia comer todas as árvores, só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Glória a Deus. Até aqui estamos a entender tudo. Está tudo claro, não é? Estou a ler na palavra, estou a explicar, então está tudo claríssimo. Então repara aqui, como Deus ama tanto a sua vida. Olha, eu não sei se você que está aqui a entrar nesta live, se vai ouvir depois, está a entrar agora. Eu não sei se você tem... conseguem me ver? Ok. É por causa desse grupo do Telegram que está sempre aqui chamado de mensagens e travou-me a live. Então aqui, repare numa coisa. Deus preocupa-se consigo.
Talvez, eu não sei se você é casado ou é solteiro, mas aqui Deus preocupou-se e disse algo lindíssimo. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, saiba, em nome de Jesus, saiba que Deus preocupa-se com o seu bem-estar. E se você é uma pessoa que está sozinha, eu quero profetizar na sua vida, a palavra de Deus, não é palavras da Cláudia, mas é a palavra de Deus. Aqui, não é bom que o homem esteja só. Farei alguém para ele, alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, Deus tem alguém para si. Tem alguém para a sua vida. Saiba esperar o tempo de Deus. Saiba que Deus tem o melhor para si. Aqui nesta altura, por acaso, foi Deus que escolheu. Adão não teve opção. E você hoje em dia é livre de escolher aquilo que quer. Mas faça uma escolha sábia. Portanto, agora também você pode ter a opção de ser solteiro ou solteira. Isso é escolha sua. Cada pessoa é livre. Se você vê, sente-se feliz. E há pessoas solteiras muito abençoadas. Pessoas felizes que se sentem completas. Fazem mil e uma coisas. Servem a Deus. Têm ministérios lindíssimos e são solteiros e solteiras. Tem empresários, empresárias. Pessoas mesmo de Deus que optaram por ser solteiros. Não é obrigatório. Mas aqui neste caso Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então olha aqui. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Vou só pausar aqui um pouco para que você possa pensar e refletir um pouco. Levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então ele ali reconheceu que Deus criou uma mulher lindíssima para ele. Não sei se era bonita ou não, aqui não diz, na Bíblia não relata se ela era bonita ou não, mas para ele era, com certeza. Eu vou aqui só falar mais umas bênçãos, porque às vezes nós pensamos assim, não, eles só tiveram, Adão e Eva só tinham acesso às árvores, não. Eles trabalhavam no jardim, tinham acesso também, e vou-lhe dizer aqui, depois que formou, vou só aqui vir ao versículo 19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, os animais, se têm nome, foi porque Deus deu autoridade a Adão para colocar ali o nome nos animais, nos peixes, nas aves. Foi o homem que colocou o nome nos animais, nos peixes, nas aves. De todo o céu e animais selvagens e tudo. Amém? Então aqui no capítulo 3, esteja atento agora, esta parte final aqui desta palavra abençoadora para o seu coração. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então é assim, nós não devemos negar a astúcia do maligno. O maligno é astuto e ele procura sempre brechas. Porque se você é filho de Deus ou filha de Deus e considera-se filho mesmo, você tem a certeza de quem é em Cristo. Então você vai ficar atento, você vai passar a estar atento àquilo que o inimigo, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. E sempre que ele sabe que Deus tem um propósito na vida de alguém, ele com certeza que vai usar artimanhas, astúcias e enganos para o tentar afastar ou retirar do caminho que Deus tem para si. Isto é claro, é óbvio. Então aqui em Gênesis 3, como estávamos a ler, foi isto mesmo que Deus disse.
repara aqui numa coisa. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Então repara aqui, a serpente só fez simplesmente uma pergunta. Ela só fez uma pergunta. Foi mesmo isto que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então a serpente ali, na astúcia dela, ela só fez uma pergunta à Eva. Ela não foi obrigá-la a comer nada, não obrigou a fazer nada. Ela só lhe fez uma pergunta. Repara aqui no pormenor. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Ou seja, ela ali estava, a paz, ela ali já estava a provocar para ver até o que a Eva sabia. Mas como nós acabámos de ler, Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Cabia a Adão dar o recado direitinho para a Eva. Deus falou com Adão quando a Eva ainda não tinha sido formada. Deus disse que eu vou repetir aqui o que é que Deus disse. Você vai agora ter uma revelação explosiva aqui. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Quantas árvores é que estavam no jardim? 2 árvores. A árvore do conhecimento, do bem e do mal e a árvore da vida. Eles podiam ter comido a árvore da vida, porque olha aqui o que Deus disse. Coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Deus alguma vez proibiu de comer da árvore da vida? Proibiu de comer de qualquer outra árvore? Não. Deus não proibiu, porque não está aqui escrito isso. Só isso. Então, só da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui o versículo 2. Respondeu a mulher à serpente. Repara o que é que ela respondeu. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, no contrário, vocês morrerão. Repara aqui 2 coisas que a Eva mentiu à serpente. Ela conseguiu ser pior que a serpente. Isto é incrível, porque eu acabei de vos ler o que é que Deus disse. Ela disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. No meio do jardim havia 2 árvores, como Deus falou. Deus falou que havia lá 2 árvores no meio do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela aqui falou: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. E Deus não falou: nem toquem nele. Não está aqui escrito: nem toquem nele. Então ela aí mentiu. E ela aí abriu uma grande brecha. Por isso eu quero dizer uma coisa. Cada vez que você mente, ou cada vez que você tenta abreviar alguma coisa e não é totalmente transparente, você abre uma grande brecha. Então a serpente começou com uma pergunta. Aqui ela já disse. A serpente depois aproveitou esta brecha, não é? Mentira, ela viu assim: bem, a Eva consegue ser pior que eu porque eu vou-te perguntas e ela mente e tal. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então aí ela abriu o leque todo. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a serpente sabia que no dia que eles comessem daquela árvore, que seriam conhecedores do bem e do mal, passariam a ter discernimento. Repara uma coisa, eles andavam no jardim, aquilo era uma pureza tão grande, ali no jardim era uma pureza tão grande, era uma graça tão grande ali, era um amor tão grande, uma liberdade tão grande, algo lindíssimo. Olha, eu consigo falar isto e sentir... consigo falar e consigo sentir precisamente... consigo sentir as emoções de como se eu estivesse ali no jardim, naquele momento onde eles realmente tinham aquela liberdade, aquele amor, aquela proteção do Pai, de poderem estar ali despidos no jardim e nem sequer sentirem vergonha. Eles não sentiam
Não sentiam qualquer tipo de emoção, não havia medo, não havia dor. Eles não tinham não eram escravos, não tinham que se andar a matar para trabalhar. Então eles tinham acesso a tudo. Eles tinham acesso a tudo. Eles tinham acesso às árvores todas, até à árvore da vida. Eles tinham acesso à árvore da vida, mas eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora aqui você vai já entender. Então até aqui entendemos que a mulher, primeiro a mulher mentiu à serpente e ela abriu uma brecha para que a serpente também falasse desta forma. Então a serpente, eu volto a repetir, a serpente deve ter pensado, a Eva consegue ser pior que eu, porque ela mentiu, ela acrescentou ali duas coisas que Deus não falou. Então por isso é que nós temos que estudar bem a palavra para nunca sermos enganados pelo nosso inimigo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus vem para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então eu quero aqui continuar o que a serpente disse, não é? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então ela aqui provocou uma tentação no espírito. A Eva, eu vou ler aqui, a Eva foi tentada em 3 níveis. E eu vou-lhe aqui ler e que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração. Ela foi tentada no corpo, na alma e no espírito. Foi 3 níveis de tentação. Repare. Quando é a mulher, ou seja, a serpente mudou a visão, mudou ali a visão, não é? Da Eva. Ela já cobiçava. Dê-me só um segundo para eu beber um pouquinho de água. Então, a concupiscência da carne é quando nós desejamos alguma coisa da carne, é algo da carne, não é? Então, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então olha aqui a tentação, como é que Eva sentiu? Ela sentiu que era agradável para o paladar, ela viu, quando a mulher viu, ou seja, ela viu e foi tentada nas concupiscências, na alma. Ela viu e começou a sentir o desejo. Ela viu, porque você, para ter um desejo por alguma coisa, você tem que ver. Então você é tentado na alma, quando você olha para alguma coisa, e deseja, você passa, aquilo é da alma, você tem ali, é cobiça, você é tentado na sua alma. Parecia agradável ao paladar, porque ela ia comer, é para a carne, não é? Você come, vai para a sua carne, para o seu corpo físico, para os seus órgãos, se alimentar. Ao paladar era atraente aos olhos, aquela visão, aquela parte da alma, e além disso, olha aqui como é que ela foi tentada no espírito, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Então, a parte que ela foi aqui tentada no espírito é que ela queria obter o discernimento, o conhecimento do bem e do mal. E essa parte aí já é espiritual. O discernimento já é tentação na parte espiritual. Ou seja, ela queria ser como Deus. Queria ser como Deus também, não é? Porque se só Deus é que tinha acesso a isso, ela queria ser como Ele. Queria ter o conhecimento, queria ver o que Deus vê. Então, ela comeu e deu a seu marido, comeu também. É assim, se Deus falou diretamente com Adão, não falou com Eva. Cabia a Adão dar o recado como deve ser, como homem firme, cabia a ele temer a Deus, não é? E avisá-la, e ele não rejeitou nem fez nenhum questionamento, ele pegou e comeu, não está aqui escrito nada que ele tenha reclamado, tenha se oposto, não, ele comeu, ela deu ao seu marido, ele comeu e deu ao seu marido, também comeu. Também os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então automaticamente os olhos deles se abriram e eles foram-se cobrir com as folhas de figueira. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim,
Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? Então saiba de uma coisa. Cada vez que o homem comete algum erro, e aqui eles tinham consciência, porque os olhos espirituais deles tinham sido abertos, eles passaram a ter consciência do que era certo e o que era errado. Então imagine, eles estavam ali num lugar onde tinham uma liberdade, sentiam aquele amor, aquela proteção, ao ponto de andarem todos despidos, à vontade, e eles tiveram que automaticamente colocar aquela folha para se cobrirem. E foram-se esconder de Deus. Então o homem tem sempre a tendência para se esconder de Deus. E Deus não é isso que Ele requer do homem. Nós estamos aqui a falar desta história porque eles poderiam ter evitado ser expulsos do jardim se tivessem tido a humildade de reconhecer que erraram, porque Deus agrada-se de um coração aberto, um coração quebrantado, um coração arrependido. É o que agrada a Deus. Mas não, repare, eles fizeram coisas incríveis. Os olhos esconderam-se e ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim. Foi o Adão. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Ele antigamente não se escondia. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então repara aqui numa coisa. Se Deus falou diretamente com Adão, e Deus aqui é extremamente claro, Ele disse-lhe assim: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer. Deus falou diretamente com Adão. Deus não falou com Eva. A Eva ainda não tinha sido formada quando Deus falou isto para Adão. Então Deus não é homem para que minta. Então Deus está-lhe a dizer: que eu lhe proibi, da qual você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi. E Adão, em vez de reconhecer o seu erro e a sua falha, não. Ele culpou a mulher. E a culpa não era totalmente dela. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então ele fez-te vítima e ao mesmo tempo também culpou a Deus. Isto é incrível. Eu quero que você entenda bem, porque ele disse: foi a mulher que me destes. Então ele estava a reclamar também do que Deus lhe havia dado. Foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi a mulher que me deste. Então, ele, além de não reconhecer o seu erro, ele tentou culpar a mulher e tentou culpar a Deus. Isto aqui está claro, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração. Foi a mulher que me deste por companheira, ele estava a falar com Deus. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, ele estava-se a fazer de vítima diante de Deus, mas ao mesmo tempo a reclamar do que Deus lhe havia dado. E o que Deus nos dá não é imperfeito, o que Deus nos dá é bom. Deus é bom, Deus nos ama incondicionalmente. Então, aqui para terminar, o Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Ninguém tinha culpa ali. Era sempre a descartar a culpa para outros. E quantos de nós, você que está aí a ouvir desse lado, quantas vezes, eu sei que toda a gente falha, não é? Mas esta palavra é para nos abrir os olhos, para que nós possamos evitar certas e determinadas coisas na nossa vida, quando nós somos sinceros com Deus. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas, assim como eles fizeram, e temos a tendência de culpar os outros? O Senhor perguntou então à mulher:
que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, Deus declarou à serpente. E olha, aqui Eva também mentiu para Deus. Porque quem enganou primeiro a serpente foi Eva. Porque a Eva mentiu primeiro. Ela abriu ali uma brecha incrível para a serpente. Então, tenha cuidado com as brechas que abre. Tenha cuidado às vezes com as palavras. Por isso é que eu estava a dizer no início que às vezes o povo perece por falta de conhecimento e é enganado constantemente. A Eva ali mentiu em duas frases que disse à serpente. E ali abriu a brecha para que a serpente continuasse. Porque se a Eva tivesse agido como Jesus, com a palavra, dizendo: Deus disse para não comer da árvore da vida, porque foi isso que Deus disse, para não comer da árvore da vida, ela ia calar a boca da serpente. Mas ela disse outras coisas. Disse que era para não tocar, e Deus não falou nisso, para não tocar e para não comer da árvore que estava no meio do jardim. E havia duas árvores no meio do jardim. Era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles tivessem comido a árvore da vida, Deus não os proibiu de comer da árvore da vida. Eles poderiam ter comido da árvore da vida. Entendeu? Que Deus continue a abençoar, que você possa estar assim muito abençoado com esta palavra. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isto, maldita é você, entre outros rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o ventre rastejará e o pó comerá. Pronto, então ali começou. Eu vou terminar aqui porque eu não quero contar a história toda, que eu já estou aqui acho que já daqui a pouco faz uma hora. Queria só terminar. Quero terminar assim. Esta palavra aqui foi algo que Deus ministrou muito ao meu coração. E leva a uma grande meditação. Assim como Deus estava ali a passear no jardim. E Ele estava no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Deus passeia na sua casa. Deus passeia no seu trabalho. Deus passeia onde quer que você vá. A tendência do homem sempre é não assumir os seus erros. E tudo poderia ter mudado se eles tivessem assumido as suas falhas, tivessem tido a humildade de dizer: eu errei. Eu errei, eu comi porque fui tentado, ou na concupiscência do que eu vi. Olhei, parecia-me que era agradável, parecia que a árvore era boa, parecia que era muito bom para mim. E eu fui tentado e fui lá e peguei naquilo e não devia ter pegado. Então Deus agrada-se que o seu coração seja sincero. Saiba que Ele sonda os corações, as mentes. Saiba que você é muito amado por Deus. E aquilo que estava ali disponível para eles no Éden era maravilhoso. Eles tinham acesso a tudo, tinham árvores. Eles conseguiam, além de ter árvores boas para comer, eram boas aos olhos para ver. Ou seja, Deus importa-se que você se alimente bem, que os seus olhos, que você não viva como uma pessoa cega, que não tem para onde olhar e que anda a ver tudo a preto e branco. Deus importa-se. E eu, mediante esta palavra, até hoje coloquei assim um filtro mais colorido, porque realmente Deus quer que você tenha uma visão clara. Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Deus quer que você realmente viva as promessas que Ele tem para a sua vida. Mas acima de tudo, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Um relacionamento íntimo, profundo e sincero. Deus não quer saber. A partir de hoje, desta live que eu estou a fazer, eu gostaria que você meditasse. O que é que tem feito você se esconder? Se esconder. Talvez seja algo que você tenha no seu interior, algum medo, alguma ansiedade,
alguma perturbação, alguma coisa que você já passou, você ainda esconde, porque acha que Deus vai, não sei que tipo de medo. Talvez você até sinta às vezes uma dor e culpa Deus, tenha deixado eu não sei, eu não consigo ver quantas pessoas é que estão a assistir à live, mas eu não sei se toda a gente já conhece Jesus como Senhor e Salvador, se toda a gente já sabe quem é Deus na realidade. Mas hoje eu falei um pouco acerca da criação do mundo e dos benefícios que foram dados a Adão e Eva, e o que eles perderam foi o que eu falei. O que eles perderam por não terem sido sinceros, transparentes com Deus e confessando as suas falhas. Saiba que Deus não se importa e a sua falha até pode ser grave, desde que você vá diante dele, desde que você vá diante de Deus e ore mesmo, ore a Deus e diga: meu Deus, o Senhor tinha-me dado algo tão maravilhoso e olha que isso já aconteceu comigo. Tanto de uma coisa como outra, eu confesso aqui diante de vocês. Eu já tive essa experiência de culpar os outros, mas senti que não agradei a Deus, porque Deus... Por exemplo, eu vou-lhe dar aqui um exemplo, muito básico. Algo que Deus já avisou a mim, à Cláudia: Cláudia, não vás àquele lugar. E Deus ministra aos nossos corações. Quando você sabe que alguma coisa pesa na sua alma e no seu coração, e o lugar pode até não ser... Olha, é tal e qual. Estar num lugar, num ambiente que parece muito agradável aos olhos, não tem maldade nenhuma, não existe lá pecado exterior que se veja. Mas quando eu vou àquele lugar, eu posso estar ali num ambiente e eu ouço às vezes algum tipo de conversa que me traz peso. E houve uma altura que eu culpava, eu pensava: meu Deus, mas porquê que isto é assim? Porquê que as pessoas são assim? E eu culpava aquilo. E Deus ministrava o meu coração. Tu já sentiste no teu coração, sentiste o peso, sentes-te enjoada, sentes que a energia não é boa, sais de lá desanimada. Porquê que tu vais? Então eu culpava a Deus, eu culpava as pessoas, e eu dizia: mas aquelas pessoas até falam de Deus, incrível. E eu voltei ao lugar e eu entendi. E desta vez, da última vez que eu fui àquele lugar, eu disse: olha, meu Deus, eu sei que tu me avisaste, a culpa é minha. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelas minhas escolhas erradas, pela minha desobediência. E olha que o que eu estou aqui a falar não é de ir a pecado nenhum, não, é apenas... Deus às vezes quer selecionar certas e determinadas companhias, quer limpar certas coisas. Estou a falar aqui de companhias. Deus às vezes quer selecionar companhias da sua vida que não estão a beneficiar para o propósito que Ele tem para a sua vida. E você às vezes quer culpar a pessoa, quer culpar a Deus, coloca até a pessoa diante de Deus, mas Deus já lhe disse: não. E eu andei muito tempo a brigar com Deus e com a pessoa, e culpava a pessoa e culpava a Deus, por causa que eu achava que aquilo era uma pessoa, uma amizade boa para mim, saudável. E eu cheguei diante de Deus e disse: olha, Deus, eu sou culpada disto, e senti um alívio muito grande. Eu sou culpada porque se o Senhor já me deu sinais, se o Senhor já me disse não, então se eu continuo a ter aquele tipo de amizade, é porque foi escolha minha. Então talvez você tenha que analisar as suas escolhas. Talvez você tenha que pedir perdão a Deus por certas e determinadas coisas. Tente pensar quantas vezes você já culpou a Deus por escolhas suas, por erros seus. Quantas vezes você já afastou o seu coração de Deus. E começou lá, como fala em Jeremias 17.
coração do homem é enganoso mais que todas as coisas. E olha que é lá que começa a concupiscência. A concupiscência começa sempre dentro do coração. Você vai ver lá em Gálatas 5, creio eu. Agora, depois eu faço uma live acerca das concupiscências. Eu explico melhor acerca disso. Mas está em Gálatas 5, 26, se não estou em erro. Que fala acerca das concupiscências da carne. É Gálatas 5, 26. As concupiscências da carne. Que você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você não se sente bem, mas você vai lá e faz na mesma. A culpa não é de Deus. Deus explica na palavra o que é bom, o que é mau. Por isso é que a palavra é chamada do manual da vida. A palavra é o manual da vida, ela tem remédio para tudo. Você que está aqui a ouvir esta live, olha, este aplicativo é lindíssimo, sai brilhantes e tudo, é com um movimento, amei. A palavra, você tem aqui solução para tudo, desde solução para depressão, para ansiedade, finanças, família, casamento, ministério, saúde. Se você quiser escrever aí alguma coisa, alguma pergunta, o que é que não fala na Bíblia, o que é que falta? O que é que falta na Bíblia? Qual é a instrução que falta na Bíblia? Não falta nenhuma, porque ela até fala do fim dos tempos. Se você pensar assim, não, mas isso é Deus que está aqui hoje. Deus está aqui hoje. E olha, para você, agora quero dar aqui mais uma chave lindíssima. Eu estava a falar ali no início do Éden, para você entender que Deus é alfa e ômega, princípio e fim. Só tomar aqui um pouquinho de água. Se você abrirem na sua Bíblia, aponte isto, que isto aqui vai ser algo que vai ser maravilhoso para a sua vida. Lá em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, fala assim, no versículo 1. Então o anjo mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Eu não sei se você está a assistir a esta live desde o início. Isto aqui é o último capítulo da Bíblia, ou seja, isto é a profecia do que está para vir, a cidade que nós vamos morar, o sítio onde nós vamos estar, onde é lindo, onde as pessoas não vão chorar. É de chorar. Olha, aqui diz assim, eu sou alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, ele escreveu o princípio do livro e escreveu o fim. O Espírito e a noiva dizem, vem, todo aquele que disser, diga, vem, se tiver sede, venha, e quem quiser, venha, beba de graça da água da vida. Eu quero aqui voltar outra vez a Gênesis 1, você vai ver que a mesma árvore era a mesma que estava lá no jardim do Éden. Gênesis 1 não, Gênesis 3. 2, que diz, no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então como é que as pessoas podem dizer que Deus não está no fim, Deus não está no dia da manhã? Deus é alfa e ômega, Ele é o princípio e o fim. Então acabámos de ler que a mesma árvore que estava no Éden é que está no final de tudo. A árvore da vida, a árvore da vida. Quem tiver sede, beba. Então esta é a palavra que eu tinha para ministrar ao seu coração hoje. Espero que tenha sido mesmo muito abençoados, que tenham sido muito abençoados em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado coisas novas ao seu coração, que você possa guardar esta palavra no seu coração, porque realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então agarre-se a Jesus nestes tempos. Eu não sei que tempos é que você está a passar, eu não sei se você está a passar por tribulações, eu não sei se você está a passar por alguma dificuldade na sua vida, eu não sei se você está a passar por um tempo de escassez, está a passar por algum tempo de abandono, você está a passar por algum momento de rejeição, se você está a passar por alguma enfermidade, se você está a passar por algum tempo onde você se questiona, de questionamentos que você nem sabe o que é que há de fazer agora, saiba que você não está só.
Você não está só. Assim como acabámos de ler que Deus andava lá no jardim a passear. Ele anda na sua vida a passear. E há uma promessa que diz: não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem jamais te desampararei. Não temas. A Bíblia diz 365 vezes: não temas. Não temas. Não tema porque Deus está consigo. Então não tema também. Debaixo da palavra que acabámos de ler, não tema ter um coração aberto para confessar as suas falhas. Confessar e dizer assim a Deus: olha Deus, eu falhei. Porque o Adão e a Eva não tiveram essa coragem. Eles preferiram culpar um ao outro, culpar a Deus, culpar o cão, culpar o gato, culpar a galinha, o papagaio. Culparam todos e mais alguma coisa. Mas não assumiram o seu erro. Dizer a Deus. E olhe, Deus agrada-se de um coração sincero. Eu repito isto várias vezes para que você entenda. Às vezes, eu sei, às vezes os pecados e as falhas que você às vezes até fica com vontade de se bater a si próprio. Bater na sua cara e dizer assim: como é que eu fui fazer isto? Como é que eu fui fazer isto? Eu errei e eu vou levar como uma consequência disto, da minha falha. Mas sempre você pode ir a Deus e Deus vai entendê-lo, porque Deus sabe que o homem é falho. Olhe, Pedro, o discípulo de Jesus, negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou-lhe: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele dizia sempre que sim. À terceira vez Jesus disse-lhe: ainda antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus. Mas olhe, Judas vendeu Jesus por um saquinho de moedas. Vendeu para ele ser crucificado. Mas olha aqui a diferença de quem se arrepende. Isto aqui também aplicamos lá à história do Adão e Eva. O Pedro, quando ouviu o galo a cantar, ele lembrou-se: o mestre me disse que eu iria negá-lo 3 vezes. E olha que a forma com que Pedro negou deve ter doído bastante em Jesus. Doeu bastante no coração de Jesus, porque Jesus amava pessoas, Jesus tinha sentimentos. Ele amava pessoas, ele amava os amigos dele. Jesus amava os pecadores, Jesus amava as pessoas, Jesus amava a humanidade. E ele deve-se ter sentido. Então Pedro sentiu-se tão mal que foi chorar desesperadamente. Está escrito que ele foi chorar desesperadamente. Então ele sentiu-se arrependido daquilo que fez. Judas, quando viu Cristo ser crucificado, Judas fugiu. Fez tal e qual como Adão e Eva. Fez tal e qual como eles. Fugiu e foi-se esconder. Foi fugir. O final de Judas, ele enforcou-se. Ele morreu. Adão e Eva morreram espiritualmente. Quando Jesus ressuscitou, quando foi chamar os seus discípulos, depois de ressuscitado, quando Jesus ressuscitou, ele diz a Pedro, quando foi Maria Madalena, ele diz a Pedro e aos meus discípulos. Diz a Pedro. Então ele fazia questão de mostrar que Pedro não estava a ser menos que os outros. Então ele sentiu que Pedro tinha-se arrependido. Então ele deu-lhe uma nova chance. E ao que nos fala a Bíblia, Jesus voltou-lhe a perguntar 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Só que das 3 vezes que ele perguntou a Pedro, das 2 primeiras vezes Pedro disse: sim, eu te amo, bem sabes, Senhor. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. A segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez Pedro lembrou-se e disse assim: Senhor, eu te amo, mas tu bem sabes. Então quando ele diz tu bem sabes, ele já estava a reconhecer que
que ele podia falhar. Então Pedro negou Jesus aquelas 3 vezes. Entendemos porque ele tinha fraqueza e teve medo de passar pelo mesmo que Jesus passou. Então você também pode sentir medo, assim como Pedro sentiu. Eu dou aqui o exemplo de Pedro, porque Pedro fez um trabalho incrível, ele ganhou milhares de pessoas para Jesus. Pedro fez milagres, ele tinha uma unção tão poderosa sobre a vida dele, que ele passava em lugares e pessoas eram curadas. Mas ele arrependeu-se. Então, se Adão e Eva tivessem chorado e se tivessem arrependido, se eles realmente pudessem ter aproveitado o relacionamento, aquela presença de Deus, porque olha uma coisa, eles falavam diretamente com Deus naquela altura. Então é esta palavra que eu tenho para a sua meditação neste dia. Que o Espírito Santo de Deus possa ter ministrado ao seu coração. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Nós queremos agradecer pela tua presença. Queremos agradecer pela tua bondade. Queremos agradecer porque tu tens sempre misericórdia de nós e entendes as nossas falhas. Tu entendes que o homem é falho e tu sempre nos perdoas. Eu oro, Senhor, por cada pessoa para que possamos ter um coração quebrantado e contrito. E que não andemos a fugir do Senhor. Que tenhamos um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. De pai para filhos, porque o Senhor é Pai. O Senhor é nosso Pai. Então que nós possamos amar ao Senhor de todo o coração. Se há alguém aqui nesta live que tem dificuldade de ter esse relacionamento de pai para filho, eu oro para que o Espírito Santo de Deus ministra cada coração, derrama a sua graça. Eu quero abençoar cada vida, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo toda a sorte de bênçãos, profetizo milagres e maravilhas, profetizo abundância sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro para que eles realmente possam ser ministrados pelo teu Espírito, ainda que eu tenha aqui lido a tua palavra o mais certo possível, mas que tu possas confirmar sempre a palavra ao coração deles. Porque realmente o homem às vezes perece por falta de conhecimento. E nós rendemos graças por tu sempre trazes verdades maravilhosas. Que cada meu irmão aqui que está a ouvir esta mensagem possa crescer a cada dia mais em ti, na graça e no conhecimento. E viver o novo do Senhor. Eu profetizo um novo tempo na sua vida. Profetizo portas abertas. Que o Senhor possa abrir as portas vindas dele e fechar as portas que não vêm dele. Eu profetizo cura se você estiver com alguma enfermidade. Profetizo cura na vida dos seus familiares. Que o Espírito Santo de Deus possa protegê-lo dos vírus. Possa guardá-lo de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, espero que tenham sido abençoados. Eu estou muito feliz com esta live, estou muito feliz com esta palavra que Deus ministrou ao meu coração. Estou muito feliz porque você esteve aqui a assistir esta live até ao fim. Estou muito feliz, muito grata a Deus pela sua vida. E sei que Deus vai abençoá-lo porque você aprendeu aqui algo maravilhoso. Chaves maravilhosas vindas do céu. Eu consigo ver pelo Espírito chaves caindo. Eu não vou dizer que são chaves de automóveis ou chaves de casa. É as chaves da palavra. E quando você está firme na palavra, Deus vai lhe abrir portas. Deus vai lhe abrir portas. E quando você tem firmeza naquilo que você sabe, naquilo que você é em Deus, as portas realmente se começam a abrir. E Deus vai lhe enviar pessoas daqui e dali, conforme você se submete. Deus vai lhe enviar pessoas daqui e dali. Você vai ter discernimento. Por favor, tenha discernimento e entregue a Deus os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Olha, eu não sei porque vejo chaves
eu não vou dizer o que é que eu vejo, mas eu não sou assim de ver assim muita coisa, mas dou graças a Deus, olha, dou graças a Deus porque agora consegui ver claramente chaves caindo. Então, pode ser chaves da palavra, pode ser chaves daquilo do que for, mas tome posse, agarre e com muito discernimento, consagra a Deus aquilo que você fizer e você será bem sucedido. Coloque sempre Deus à frente de tudo. Ele anda sempre consigo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Se precisar de alguma oração, algum conselho em específico, alguma coisa, pode mandar mensagem nas mensagens, é isso, no Messenger. Não é no Messenger, aqui tem outro nome qualquer, é caixa de mensagem, Direct, é isso. Direct. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.